Vamos começar agora mais uma aula de Química Online. Curso de Química Orgânica, Unidade 1. Vamos estudar agora a Química Orgânica na atualidade. Primeiramente, vamos entender o conceito atual de Química Orgânica. Uma vez que nós vimos já na aula anterior que quando Wohler sintetizou o primeiro composto orgânico, o conceito de química, aquele criado por Bergman, passou a estar desatualizado, precisava ser reformulado. Tá? O Wohler também derrubou o conceito de química além da teoria da força vital. Bem, o conceito de química atual ele foi estabelecido por Auguste Kekulé. Então, esse cara foi muito importante na química orgânica. Auguste Kekulé, utilizando os conhecimentos, tá, que ele formulou e também a descoberta de Lavoisier. Você lembra que o Lavoisier ele realizou vários experimentos e descobriu que todos os compostos orgânicos tinham carbono naquela época. Então, lá no finalzinho do século XVIII. Então, o que acontece? Kekulé observou esse fato e também, através dos seus estudos, ele formulou um novo conceito para a química orgânica. O conceito atual de química orgânica estabelece que química orgânica é a química que estuda os compostos do elemento carbono. Então, veja, entra aqui o conhecimento de Lavoisier. Então, o elemento carbono ele é fundamental nos compostos orgânicos. Todo composto orgânico tem carbono. Então, veja bem, todo composto orgânico sempre tem carbono. A química orgânica é apelidada como a química do carbono, porque toda substância orgânica tem carbono. Isso foi descoberto por Lavoisier. Ok? Então, o conceito de química orgânica atualmente estabelecido por Kekulé é esse. Química orgânica é a química que estuda os compostos do elemento carbono. Agora, muito cuidado. Tá? Química orgânica estuda os compostos do elemento carbono, mas nem tudo que tem carbono é orgânico. Olha só, tudo que é orgânico sempre tem carbono. Agora, tem carbono, nem sempre é orgânico. Por quê? Porque o conceito fala isso, que o ramo da química estuda os compostos do elemento carbono com propriedades características. Então, veja bem, não é só ter carbono para ser orgânico. Tem que ter carbono com propriedades de compostos orgânicos, que são propriedades características dos compostos orgânicos. Certo? Então, muito atento para esse fato. Então, podemos dizer que existem compostos que têm carbono, olha só, mas não têm propriedades de compostos orgânicos. Então, eles são estudados na química inorgânica. Então, muito atento para esse fato, tá ok? Nem tudo que tem carbono é orgânico, mas tudo que é orgânico sempre tem carbono. Logicamente que não tem só o elemento carbono. Pode ter diversos elementos, mas é obrigatório ter o carbono. Não existe composto orgânico sem carbono. Então, atente para esse fato. Preste muita atenção. Bem, agora que nós já vimos o conceito de orgânica química do carbono, vamos falar um pouco sobre a importância da orgânica na nossa sociedade e na nossa vida, no nosso cotidiano. O ser humano ele é cercado atualmente de compostos orgânicos, de produtos orgânicos. A indústria petroquímica, que é a indústria do petróleo, tá? O petróleo nada mais é do que um conjunto, uma mistura de compostos orgânicos. Então, você tem gasolina, querosene, óleo diesel, gás de cozinha, gás natural, tudo isso, tá? Faz parte da indústria petroquímica, compostos orgânicos. A indústria farmacêutica, os medicamentos, a maioria absoluta é tudo composto orgânico. A indústria têxtil, dos tecidos, tá certo? Os tecidos, a maioria em si, fibras orgânicas, ou sintéticas ou naturais. A indústria de polímeros. Os polímeros, né, podemos dizer a borracha, os plásticos em geral, fazem parte da indústria de polímeros.
A indústria alimentar, os alimentos em si, conjunto de produtos orgânicos. Então você tem aí vários exemplos da importância da química orgânica em nossa sociedade e na nossa vida. O nosso próprio organismo é um organismo orgânico. Nosso organismo contém milhares de substâncias orgânicas, tá certo? A maior quantidade em massa é água, mas em quantidade de substâncias, ou seja, quantidade de substâncias diferentes, é tudo orgânico. Então, essa é a importância da química. Por isso, o estudo da orgânica no ensino médio, conhecer a sua vida e a importância da química orgânica. Certo? Vamos agora falar sobre os compostos de transição. Você lembra que nem tudo que tem carbono é orgânico? Pois é, né? Então, existem substâncias que têm carbono, mas não apresentam as propriedades de compostos orgânicos. Então, eles têm propriedades de compostos inorgânicos, que são os óxidos, os ácidos, os sais. Então, essas substâncias que contêm carbono, mas não são orgânicos, eles são denominados de compostos de transição. Esses compostos de transição, eles são compostos intermediários, têm carbono, mas não têm as propriedades de compostos orgânicos. Então, eles são classificados como compostos inorgânicos. Então, o que interessa para você é conhecer essas substâncias para não cometer erro e confundir com compostos orgânicos. Todo composto orgânico tem carbono, mas nem tudo que tem carbono é orgânico. Então, atento para esse fato. Os exemplos mais importantes, o CO, que é o monóxido de carbono, é um óxido, pertence à classe dos óxidos. O monóxido de carbono é um gás altamente tóxico, geralmente presente onde há queima de compostos orgânicos, queima incompleta, tá? CO2, que é o dióxido de carbono, conhecido como gás carbônico. Esse gás é muito comum, muito importante. Ele está na nossa atmosfera, ele faz parte da nossa respiração. O sulfeto de carbono, que é um sal, olha só, sal, terminou em eto ou em ato, sal. Então, sulfeto de carbono é um sal, tem carbono. Ácido carbônico, olha, pertence aos ácidos, tá certo? O ácido carbônico, o ácido cianídrico, o ácido ciânico é muito parecido, só que o cianídrico não tem oxigênio, o ciânico tem esse oxigênio aqui, ó. Então, são ácidos, certo? E os seus sais, que são os carbonatos. O ácido carbônico dá origem a sais chamados carbonatos. O ácido cianídrico dá origem a sais chamados cianetos. E o ácido ciânico dá origem a sais chamados cianatos. Então, esses exemplos mostram para você muitos compostos que têm carbono, mas não são orgânicos. Então, tomem cuidado para não confundir os compostos orgânicos que têm carbono, mas têm propriedades diferenciadas, pertencem aos compostos orgânicos. Já esses compostos, óxidos, ácidos e sais, são compostos inorgânicos, apesar de terem carbono. Ok? Eles podem ser denominados de compostos de transição. Então, atentem para esse fato. Vamos estudar agora as propriedades do carbono, pois nós vimos que os compostos orgânicos têm sempre carbono. Carbono é um cara diferenciado, porque ele tem que estar presente nos compostos orgânicos, tá? E também está nos compostos inorgânicos, né? Também tem carbono, nem tudo que tem carbono é orgânico. Então, o carbono é um cara muito diferenciado. Então, nós vamos agora estudar as propriedades do átomo de carbono, ok? Novamente, o Kekulé, né, lembra, ele formulou o conceito de orgânica. Agora, o Kekulé não está sozinho aqui, tá? Kekulé com Cooper. Então, esses dois cientistas, eles estabeleceram o que nós chamamos hoje das bases da química orgânica. Olha só, a química orgânica, né, tem como base esses conhecimentos de Kekulé e Cooper, né, sobre o átomo de carbono. Na verdade, o carbono é o alicerce da química orgânica. Todo composto orgânico tem carbono. Então, o que é que Kekulé e Cooper fizeram? Eles formularam 3 postulados sobre as propriedades diferenciadas do átomo de carbono, tá certo? Postulados, pessoal.
como se fossem afirmações, leis que não precisam ser comprovadas cientificamente. Elas, por si só, já têm a sua sustentabilidade, elas já se sustentam, ok? Não precisam ser provadas. Então, são 3 postulados, tá certo? Chamados postulados de Kekulé e Cooper. Então, o primeiro postulado estabelece a tetravalência do carbono. O que quer dizer isso? O carbono ele é tetravalente, ele faz 4 ligações. Então, olha aí, isso é muito importante. Não é qualquer cara que aguenta 4 assim, doido. Então, esse cara do carbono, ele aguenta 4 ligações. Então, você pode ver nessa representação aqui do átomo de carbono, que o carbono ele tem a camada K com 2 elétrons, aqui são os elétrons, e a camada L, que é a última, é aquela que vai fazer as ligações, tem 4 elétrons, olha só, 4 elétrons. Agora, vamos lembrar lá do primeiro ano. Por que um átomo se liga com outro? Porque ele quer estabelecer, tá, 8 elétrons na última camada, a regra do octeto. Né? Lógico que há suas exceções, mas em geral é esta a tendência, estabelecer 8 elétrons. Então o carbono ele tem 4 elétrons. Se ele tem 4 elétrons e ele quer ficar com 8, ele precisa de mais 4. Então ele vai fazer 4 ligações. Olha, uma aqui, outra bem aqui e outra bem aqui, ó. Ele vai fazer 4 ligações e 4 com mais 4 vai ficar com 8 elétrons na última camada. Então, o carbono ele é tetravalente. Nunca esquecer, todo composto orgânico, o carbono é tetravalente. Tá? Só vou chamar a atenção de um fato aqui importante. Nós vamos ver mais adiante. O carbono é tetravalente? Tá ótimo, mas, pessoal, pela distribuição original do carbono, ele não seria tetravalente. Veja bem, olha o que eu estou te falando. O senhor está doido? O senhor me disse que o carbono é tetravalente. E agora o senhor está falando que ele não é tetravalente. Não é que ele, pela distribuição eletrônica dele, ele seria bivalente ou tri. Nós vamos ver mais adiante, tá? Isso. Mas acontece um fenômeno com ele chamado hibridação, que nós vamos estudar mais adiante, que faz com que esse átomo de carbono consiga fazer as 4 ligações. E então ele sempre vai fazer 4 ligações, tá certo? Então o carbono ele realiza 4 ligações, não esquecer disso, ele é tetravalente, apesar de que ele não deveria ser, mas ele é tetravalente, certo? O segundo postulado, as 4 ligações do carbono são iguais, então veja bem. O carbono faz quantas ligações? 4. E quando ele faz as 4 ligações simples, que são aquelas individuais, uma com cada elemento, ele faz uma aqui com esse H, uma aqui com esse outro H, e uma com esse H, e mais uma aqui, lembrando que essa linha aqui representa uma ligação, com esse cloro aqui, ó. Então, as 4 ligações são iguais. Então, isso tem como consequência, certo? De 4 ligações idênticas, que você pode colocar esse cloro em qualquer uma das 4 ligações e você tem a mesma substância, tá? Com as mesmas propriedades. Você não tem 4 substâncias diferentes aqui, não. Por que não? Porque você tem 4 ligações e as 4 idênticas uma à outra. Então, tanto faz colocar esse cloro para baixo ou esse cloro na ligação de cima, porque é a mesma ligação, elas são idênticas. Tá entendido esse fato? Então, isso é uma das consequências dos postulados. O carbono ele realiza 4 ligações idênticas entre si. Então, aqui eu não tenho 4 substâncias diferentes, eu tenho a mesma substância. Só fiz trocar o cloro de lugar, mas isso não resulta em substâncias diferentes, uma vez que as 4 ligações são idênticas. Tá entendido? E o último postulado, são 3, né? O carbono é tetravalente, as 4 ligações do carbono são iguais. O carbono forma cadeias. Olha só, essa é uma propriedade muito interessante do carbono. O carbono é um dos elementos que tem a maior capacidade de formar essas cadeias. Por isso a química orgânica, a química do carbono, sempre tem o carbono. O carbono ele forma cadeias. E o que seria esse encadeamento, essa cadeia carbônica? É porque o carbono consegue ligar-se com ele mesmo. Então você tem um carbono ligado a outro carbono. Lembrando que ele vai fazer sempre 4, olha.
você vai ter outras coisas ligadas, aqui outras coisas. O carbono sempre faz 4 ligações, ó, 4 ligações. Mas ele consegue ligar com ele mesmo, então ele vai formando um carbono atrás do outro, um carbono atrás do outro, ó. Vários carbonos, então você tem aqui o que nós chamamos de encadeamento. O carbono ele é um dos poucos elementos que tem essa capacidade. Outros elementos conseguem formar cadeias também, não é só o carbono não, certo? Porém, nenhum chega perto da capacidade que o carbono tem de formar cadeias, além de serem cadeias estáveis, né? Não são fáceis de quebrar. Já alguns elementos formam cadeias, mas são fáceis de quebrar, muito instáveis, tá certo? Outros formam cadeias mais limitadas, 2 átomos, 3 átomos, 4 átomos, 8 átomos. O carbono ele tem uma capacidade praticamente ilimitada de formar cadeias, tá entendido? Então esses são os 3 postulados, né, de Kekulé e Cooper sobre o carbono, falando das propriedades diferenciadas do carbono. Tá? Então é importante você conhecer essas propriedades. Mas existem outras propriedades também, não são só essas. Essas propriedades são dos postulados de Kekulé e Cooper. Mas vamos ver mais coisas sobre o carbono. O carbono ele também tem um caráter que nós chamamos anfótero. Como ele está na tabela periódica situada numa família intermediária entre metais e não metais, aqui, ó, aqui é só um pedaço da tabela, só para mostrar como ele é intermediário, ele está no meio, né? Desse lado é aqui, ó, metais, desse lado não metais. Então você tem aqui uma posição intermediária. Então esse carbono ele tem um certo caráter anfótero. O que é esse caráter anfótero? É como se fosse uma dualidade. O que acontece? Ele é eletropositivo e ao mesmo tempo ele é eletronegativo. O carbono ele é os dois, olha, ele é eletropositivo e ele é eletronegativo. Como é que vai funcionar isso? Ele pode fazer ligações com metais, os metais são eletropositivos. Ó. Então, se os metais são eletropositivos, o carbono vai ser eletronegativo. O carbono vai ser eletronegativo porque o metal ele é eletropositivo. Já os ametais são eletronegativos. Então, o carbono também forma ligações com ametais. Aí, nesse caso, o carbono vai ser eletropositivo. Então, nota, o carbono ele pode ser as duas coisas, eletronegativo e eletropositivo, porque ele pode se ligar tanto com metais como com ametais. Então, isso quer dizer anfótero, uma dualidade. Tá? Outra coisa importante do carbono é que ele forma ligações covalentes, né? Isso é importante, aquele que compartilha elétrons, mas também ele forma ligação iônica. Ele pode formar ligações iônicas com metais, tá certo? Então, isso é importante. Então, o carbono ele forma ligação. A maioria das vezes, a maioria absoluta, são ligações covalentes na química orgânica. Na química orgânica. A maioria absoluta são ligações covalentes, mas que fique bem atento, né, e claro para vocês que o carbono também forma ligação iônica. Então atente para esse fato, isso é um fato importante. Então, relembrando, o carbono ele tem um caráter anfótero, né? Ele se liga tanto com metais como com ametais, ele pode formar ligações covalentes ou ligações, a sua predominância é covalente, certo? Entenda, predominância, mas ele consegue fazer ligação iônica também. Outra coisa importante nos compostos orgânicos é que existem alguns elementos que aparecem mais nos compostos orgânicos, em maior número de vezes, que é o próprio carbono, lógico, né, não pode faltar, o hidrogênio, o oxigênio e o nitrogênio. Esses elementos, carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, são os elementos mais encontrados nos compostos orgânicos. Eles costumam ser chamados de compostos organógenos. Olha. O que são O que são elementos, desculpe. Eles são chamados de elementos organógenos. O que são elementos organógenos? São elementos que a gente são elementos que são mais encontrados nos compostos orgânicos, né? São comuns de ser encontrados nos compostos orgânicos, na maioria das vezes, certo? Então, são compostos, elementos organógenos, aqueles mais encontrados nos compostos orgânicos. Os compostos orgânicos, como qualquer outro composto, não é só orgânico, eles podem ser classificados em binários, uma coisa bem fácil aqui, conceito bem fácil, binários, 2 elementos,
carbono e hidrogênio. Composto ternário, 3 elementos, carbono, hidrogênio e oxigênio. E composto quaternário, 4 elementos, carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Tá certo? Então, é importante essa classificação. Então, essas são mais algumas propriedades do carbono e mais uma classificação dos compostos orgânicos. Certo? São coisas bem básicas para você se acostumar. Lembrando, composto binário, 2 elementos, compostos ternários, 3 elementos, compostos quaternários, 4 elementos. Isso não é só para os compostos orgânicos, isso é uma classificação de qualquer substância. Você confere o número de elementos que tem na substância e você consegue classificá-la binária, ternária ou quaternária. Chegamos ao fim de mais esta videoaula. Bom estudo para todos.